Começa agora Pessoas de Valor aqui na Santa Cília TV e eu com a minha parceiraça aqui, Renise Gomes, que tá fazendo um sucesso incrível aí com o Líder Eficaz, um monte de coisa, viajando, lançando um monte de produtos online e a gente só vê, né? Eu entro no meu Instagram, não sei se é porque a gente é muito amigo, mas eu entro no meu Instagram só da Renise. Eu falei, meu Deus, né? Um overlapping. Mas tá bastante coisa, né? Muito legal. E, claro, trouxemos uma outra amiga aqui, uma amiga comum, a Maristela, né? E diria até que demorou para vir no programa, né? Demorou. Teve que fazer essa conexão, porque o programa agora em março está fazendo 4 anos e ela ainda não tinha participado do programa. E o prazer de estar aqui com ela no momento que ela vai participar. Porque a Maristela é um pouco de irmã, sabia? Amiga irmã mesmo, amiga de uma vida. Obrigado por você ter aceito o convite, né, da Renise, né? Porque a Renise também como co-apresentadora, né, fez o convite em nome do programa. Muito legal ter você aqui. Ari, eu que agradeço, assim, para mim é uma honra estar aqui com a Renise, que é uma pessoa inspiradora para mim, e você também, que é uma pessoa inspiradora. Eu me lembro alguns anos atrás, quando a gente estava começando, né, porque nós temos uma história de carreira aí muito interessante, né, que acho que juntas, né? Juntas, e também, assim, quando você fala dessas loucuras, Ari, são loucuras muito boas que nos fizeram estar aqui onde estamos hoje, né? Loucuras de treinamento, exatamente. E marcamos história. Até hoje as pessoas lembram de nós, né? E falam com muito carinho e sentem saudades da época, porque nós éramos muito eficientes, né? Exatamente. Modéstia à parte, né? Mas, enfim, e o que eu acho mais bacana disso tudo, né? De estar aqui nesse momento e dessa história toda, né? É que alguns anos atrás, acredito que 7, porque nós temos essa história de carreira. Exatamente. Nós aposentamos juntas e reiniciamos uma carreira assim, já pensando, né? Sabíamos que rumo a gente ia dar, que era pessoas, né? Fomos fazer o MBA juntas, uma dando apoio à outra. E em desenvolvimento potencial humano. Por sinal, esse MBA, eu já sei de algumas histórias que as duas subiam e desciam, porque o MBA era na capital, e aí subiu e desciam, então imagina o que não deve ter tido de terapia nessa subida e descida de serra, né? Ia final de semana, a gente tinha que ir sexta, dormíamos no mesmo quarto, porque durou quase 2 anos, então, para economizar, e passávamos, e era desenvolvimento do potencial humano da Franklin Covey. Então, a gente mergulhava, teve exercícios que nós, né, fizemos juntos, da Carta da Gratidão, eu agradeci ao vivo a ela. Foi uma coisa inesquecível. Tem uma coisa assim, né? Como Pessoas de Valor, quem já assiste um tempo, sabe, e você que já participa, sabe, a gente não tem uma pauta, né? Então a gente fala assim, vamos falar do que? Vamos falar de coach, vamos falar de desenvolvimento humano e tal. Quer dizer, tem a praia do programa, claro. Mas para mim, me vem agora, até já veio um insight, por conta disso que vocês falaram, essa coisa de começar uma nova carreira, uma nova jornada, já tendo participado de uma carreira bem sucedida em outra área. Como que é isso, essa nova jornada? Assim, dá um friozinho na barriga do mesmo jeito? Ou já é uma coisa mais consolidada? Como que... Eu acho que essa experiência é legal passar um pouco para as pessoas, até para a gente começar. Friozinho na barriga sempre dá, né? Mas nós temos essa coragem natural, eu acredito até, né? E o que eu acho que o que faz a diferença foi a experiência que a gente teve nesses anos, que credencia a gente hoje para o que a gente faz, é justamente essa experiência, né? E isso que nos credencia para o que a gente faz hoje. Eu acho que quando a gente se aposentou, logicamente a gente foi buscar o conhecimento, né? O MBA, depois veio toda a formação de coach, né? Nós escolhemos os Estados Unidos juntos, fomos juntos e escolhemos sempre assim, quando você tem uma maturidade, né, Ari, eu acho que você escolhe você consegue ter essa visão, vou escolher o melhor para mim, né? Então, por exemplo, a formação de coach, a nossa não é essa que faz escalar montanha, pode ter certeza. Hoje em dia coach é assim, né? Qualquer pessoa é coach e o próprio nome coach ficou muito distorcido, então a pessoa faz um cursinho lá de curto prazo e já começa a entrar na mente das pessoas e muitas vezes de forma equivocada.
essa fase de preconceito, né, até da expressão coach, você é uma pessoa que defende mesmo, né, não só você, lógico que a gente entrevistou o Sullivan no final do ano passado, né, e aqui pelo programa passaram vários profissionais, inclusive você pega, por exemplo, o Roberto Debs, que participa do Pessoas de Valor junto com a gente, que é médico, psicólogo, constelador e também coach. Aí você é psicólogo, coach, e eu sempre falo isso, né, poxa, mas você é psicólogo e coloca lá que é coach ou que faz coaching e tal. Efetivamente, a gente precisaria separar o joio do trigo para poder trazer a ideia de que coach é muito mais, né? O profissional de coach é muito mais do que uma pessoa que vai escalar uma montanha, Rê? Sim, a gente precisa, eu tenho esse cuidado, eu acho que todos os profissionais de coach, né, têm esse cuidado sim, por causa desses abusos, desses absurdos que a gente vê, principalmente no Brasil, porque se você for falar de Estados Unidos, se você for falar da Europa, né, todo empresário tem o seu coach, todos eles usam a metodologia coach, é muito difundido, né? É como falar outra língua, é obrigatório. Todo mundo usa o coach e faz o coach. Aqui no Brasil, infelizmente, eles fazem algumas coisas que saem fora da metodologia e esses abusos que você já disse, que todo mundo sabe, a gente já falou aqui algumas vezes, de realmente pessoas despreparadas num sentido, que fazem uma formação rápida, que não tem profundidade e que vão para essa coisa do estímulo, né? Ah, vamos, nós podemos, e não vai usar. Porque eu sempre digo, coach Renise Gomes, e assim, eu tenho a formação, eu sou psicóloga, sou socióloga, assistente social, mas eu dou destaque ao coach porque é uma metodologia fantástica. Então, apesar de tudo que as outras pessoas andam fazendo aí, errado, que não está levando a nada, que não vai dar resultado, eu acredito muito. A sensação que dá, às vezes, é que você pega pessoas que estão, entre aspas, aconselhando o outro sem ter experiência de vida ou até indo, como a gente fala às vezes em programação neurolinguística, pelo seu mapa. Quer dizer, pela minha visão eu vou te aconselhar. E aí, efetivamente, a metodologia está longe disso, né, Mari? Eu acho que também aí que é a questão da responsabilidade, né? Da autorresponsabilidade, da responsabilidade das pessoas tanto em praticar uma profissão, né, seja ela qual for, quanto quem contrata, né? E uma das coisas que eu estava aqui pensando, a gente conversando, que concordo plenamente, né? Sou da mesma escola que a Renise, a gente defende e sabe o quanto o coach é transformador. Sério, o corpo sério, né? Porém, o que eu acho? Acho que a gente vive numa sociedade muito imediatista hoje, né? O que acontece? A internet, ela deu visibilidade para muita gente, né? Então, você tem uma aptidão para falar muito bem em público, ou você faz um curso de oratória, você se transforma e você vai lá e arrasta multidões, porque as pessoas querem resultados rápidos. Você vê hoje... dietas milagrosas, em um mês você tem milhões de coisas, né? Assim como existe esses profissionais que prometem uma transformação pessoal milagrosa, que não é assim que acontece, né? Que é um trabalho muito mais profundo. E a percepção que eu tenho, até como neurocientista, como neuropsicólogo, é que se você, por exemplo, atuar na mente de uma pessoa, trabalhar com motivações, com estímulos, com necessidades dessa pessoa, e você não estiver preparado para isso, pode ser que as transformações que efetivamente poderiam ser positivas se transformem em negativas, e esse ônus não é de uma dieta mal sucedida que de repente a pessoa compensa em alguns dias seguintes, né? Tem gente que vai lá fazer um treinamento, né? Passa uma imersão no final de semana lá com regressão, com hipnose, com um monte de técnicas, com pessoas que não têm às vezes nem habilidade, não digo nem conhecimento, mas não tem habilidade, e aí a pessoa volta e fica traumatizada pro resto da vida. E aí não é não estou diminuindo uma dieta e nem o trabalho de nutrição, claro que é extremamente importante, mas o efeito colateral ele é muito mais agressivo. E aí eu fico nessa coisa do amadorismo na área mental, que eu acho que a gente, inclusive pelo programa, né, pelo Pessoas de Valor, a gente tem que fazer muito essa campanha. Não é uma campanha anti-coaching, né? Mas é uma campanha anti-amador. Porque aí você vai para a linha, já trouxe aqui para o Fabiano Roma, que trabalha com hipnoterapia, ou várias outras pessoas, psicólogos que são, o próprio Bruno, né, especialista, ele é psicólogo, mas é especialista em hipnoterapia. Aí de repente está todo mundo assim, vamos hipnotizar, vamos...
né? Ou então vamos constelar, ou então vamos fazer uma dieta. E aí a gente está mexendo na mente das pessoas num momento tão vulnerável. Sim, exatamente isso. Então eu acho que esse alerta que você está fazendo, trazendo dessa forma é bem legal, para que as pessoas estejam atentas, porque o dano pode ser muito forte. Eu tenho uma amiga, a gente fez PNL junto, Programação Neurolinguística, e ela é psicóloga. E ela fala que no prédio, ela é de São Paulo, no prédio dela ela já socorreu 3 coaches que o cliente surtou e ele não sabia o que fazer. Ou seja, um camarada despreparado que vai mexer aonde não deve mexer e até não tem a noção do trabalho dele, da metodologia que ele está usando, e aí causa realmente um estrago. Porque a gente trabalha, a gente fez no exterior direto com o Timothy Galway, que é o pai do coach moderno. A gente fez nos Estados Unidos com o Anthony Robbins, a parte do PNL, e com o Timothy, o coach mesmo. E a gente está na linha da Slack, que é o coach inglês, o coach de raiz. Então, o foco é fundamento. Então, é no objetivo. Eu trabalho, por exemplo, 90% dos meus clientes são líderes, ou empresários, donos do seu próprio negócio, ou executivos de grandes empresas, diretores, gerentes que são contratados. Então, eu trabalho muito com o executive coach, né? Eu trabalho um pouco de coach de vida, porque na nossa metodologia, o objetivo que ele trouxer é o objetivo que eu vou trabalhar, né? Se não é a empresa que está pagando e aí é uma coisa, eu vou trabalhar o da pessoa. E dessa forma eu vejo a transformação, eu vejo a evolução, o desenvolvimento da competência dele, Então, assim, eu tenho acompanhado, é por isso que eu sempre falo que eu sou coach, mesmo que se o mundo estiver afundando com coisas, porque eu sei o resultado que eu consigo entregar. Às vezes alguém me fala assim, olha, mas tem essa questão. Eu falo, legal, eu sei o que eu vou fazer, eu sei por onde começar, eu sei aonde trabalhar, e aí eu vou aberta para a sessão e eu vejo. Então, nos exemplos da minha carreira enquanto coach, eu vi tanta coisa legal, tanto em atendimento individual, quanto em treinamento e tal, que eu tenho o maior prazer de ser coach, e eu falo isso. Não dá para desprezar esses resultados, né? Perfeito. Mari, eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar um intervalo pequeno, Pessoas de Valor, passar rapidinho, e a gente promete para você que está assistindo e para Mari que a gente vai deixar ela falar no segundo bloco, porque a gente traz uma convidada desse naipe, e eu e a Renise, a gente fala e não deixa os convidados falarem. 1 minuto aqui no Pessoas de Valor. Olá, sou a coach Renise Gomes. Minha missão é desenvolver o potencial das pessoas para levá-las ao melhor delas mesmas. Estou com um programa de desenvolvimento pessoal e de liderança, Líder Eficaz, feito sobre medida para você. Faça contato pelas redes sociais e o site Coach Renise Gomes. O Célula Mater foi criado há 30 anos pelo Dr. Carlos Eduardo, um dedicado biomédico que decidiu usar todo o seu conhecimento para cuidar melhor das famílias da nossa região. Ao longo das décadas, o Célula Mater cresceu e conquistou a confiança da população com seu atendimento humanizado, virando referência de qualidade em análises clínicas e de precisão nos resultados de exames laboratoriais. Laboratório Célula Mater, presente no momento em que você mais precisa. Pessoas de Valor volta, e agora o segundo bloco é exclusivo da Mari. A gente vai abrir todas as câmeras, todos os microfones para a Maristela falar aqui, porque ela já participa de outros programas, outras emissoras, tal. Tá aqui agora, tá aqui na Santa Cecília lá com o Cláudio Abreu. Meu Deus do céu, e a gente não deixa a mulher falar. Mas é por uma boa causa, né? Ela vem num programa como esse, não tem jeito, já sabia, né? Porque falar, vou lá com a Renise, com a Ari, eu já sei, né? Podia estar até sem voz,
nós que não ia ter problema, né? Mas olha, eu acho que eu saindo daqui eu vou ter um atendimento. Então eu acho que eu atendo tantas pessoas e aí eu escuto, que da hora que eu posso falar, falo demais. Mas vamos para o lado de recursos humanos. A Mari, com o coach, ela veio muito para fazer essa gestão de RH nas empresas. Conta como que é esse trabalho. Com a tua experiência anterior no banco, né? Porque assim, com certeza você também trabalhava com isso, né? Além do MBA e tal, essa experiência anterior, de certa forma, acabou juntando tudo isso. Acabou sim, com certeza, porque a gente tinha todo um perfil que a gente traçava lá para o profissional das empresas que a gente cuidava, né? E aí, só que a gente não fazia o processo de contratação, né? Porque existia ali uma hierarquia e era diferente. Então hoje, eu gosto muito disso, né? O que acontece? O coach, por exemplo, é uma das ferramentas que eu uso no meu trabalho hoje de gestão de pessoas. Então, o primeiro passo é que você escuta muito o empresário reclamando, né? Não tem gente no mercado, não tem profissional bom, eu não consigo achar a pessoa certa, né? E com o coach, com o meu trabalho, aliás, a gente consegue fazer uma seleção e um recrutamento de forma mais assertiva. Porque você pergunta e você consegue reperguntar as mesmas coisas de formas diferentes e extrair da pessoa aquilo. Porque assim, um currículo, um papel, ele aceita qualquer coisa. E a coisa mais comum que tem é essa, né? Chegou o currículo, a pessoa é super simpática, vou ficar com essa mesma. Né? E fica aquela roda de a cada 2 meses você está tendo que trocar gente na equipe. E mais importante assim, essa bagagem de competências ajuda muito, porque você chega, o empresário, ele deposita toda a confiança em você de que você vai achar a pessoa para ele. E eu faço um alinhamento antes. Então, vamos conversar. O que você precisa? Então, quando ele vê que eu vou buscar o profissional que ele quer, ele me elenca 500 competências. E eu sei que não é assim. Então, por isso que eu preciso entrar dentro da empresa para entender onde é que essa pessoa vai trabalhar, qual é a descrição do cargo dela, ela vai ter chefia, ela vai ter subordinado. Então, eu vou entender esse contexto para eu poder saber e selecionar de todas aquelas competências que ele estabeleceu, quais são as competências que são imprescindíveis para aquele cargo. Então, essa experiência, ela me dá esse know-how de ter essa percepção. Aí eu vou, depois de tudo alinhado, alinhar a cultura da empresa também, né? Porque cada empresa tem a sua cultura. Alguns trabalham com resultados, outros com conhecimento, com uma mescla de culturas. Você tem que entender a cultura porque você tem que buscar no mercado o profissional que seja adequado àquela cultura, que ele venha para somar, né? E quando a gente fala de pessoas, o que acontece? Você pode trazer uma pessoa e você pode, se você não fala, se você não é transparente na descrição daquilo que ele vai efetivar e ele, por algum motivo, aceita aquele cargo, e isso acontece muito porque muitas vezes as pessoas estão com questões financeiras e aí elas acabam acertando, você causa um dano, porque essa pessoa ela vai trabalhar por um interesse e ela não fica, ou ela fica doente, né? Porque ela vai estar exercendo algo que está fora do perfil dela. Fora do perfil, fora do propósito, exatamente. Então, agora tem uma questão quando a gente vê o selecionar da match, né? Dessa combinação, é porque também tem aquela coisa do empresário, principalmente em administrações familiares, empresas pequenas. Então, assim, você tem uma empresa, às vezes, que tem 5, 6 funcionários, um prestador de serviço, e aí, assim, aquela pessoa que ele quer tem tantas competências, tem que ter tantos conhecimentos e habilidades, né? E aí, de repente, você fala assim, o cara tá querendo contratar o super-homem, né? Não um profissional. Como que fica essa conversa, né, da Maristela com esse executivo ou com esse empresário ao querer contratar essa pessoa? Você faz esse trabalho de assentamento dessas expectativas? Como que funciona isso? Sim, eu faço esse trabalho, eu chamo de alinhamento mesmo, que é o planejamento da vaga, né? Porque não adianta ele chegar e falar, eu quero um profissional, você contrata para mim? Contrato, só que eu tenho o outro lado, né? Não dá para eu sair contratando sem conhecer. E aí, nesse alinhamento, é que a gente para todas essas arestas e eu trago ele para a realidade, né?
trazer ele para essa realidade é muito importante, porque às vezes você está sonhando com algo que não existe, né? Ou você deposita, como eu falei, toda a expectativa em cima daquela vaga, né? E às vezes empresas pequenas, até a questão de valores mesmo, né? Porque eu como trabalhei a vida inteira em agência de publicidade e na faculdade, às vezes os amigos chegavam, olha, estou precisando de um estagiário, só que ele precisa saber Photoshop, Premiere, criação, atender clientes, tá? Então assim, você não está precisando de um estagiário, né? Então, assim, e outro, o estagiário que vai fazer a função de um monte de pessoas, e assim, o estagiário em princípio seria para chegar lá e aprender com os profissionais que estão lá, mas não, né? Ele coloca o estagiário para ocupar uma função. Só questão financeira ao pôr o nome da função estagiário, né? E sabe o que eu vejo nessa questão e que eu converso muito com os empresários? É assim, salário não é o principal atrativo, né? Pode ser até por um tempo, né? Eu vou para lá porque eu vou ganhar, tal. Mas não é o que mantém a pessoa, né? E muitas vezes eu faço isso e eu vejo isso, né? Que as pessoas se submetem a ganhar menos até quando elas veem uma perspectiva de crescimento dentro de uma empresa. Isso é o principal. Ninguém quer ficar estacionado. Eu não quero, você não quer, ninguém quer. Sim. Você pode ser uma e reconhecimento. Você pode também, ser né? uma empresa caseira, uma empresa que tenha um funcionário. Não importa. Ele tem que estar ali alinhado para, se ele tiver essa perspectiva que ele vai crescer junto com a empresa, ele vai aceitar, ele vai vestir a camisa, como a gente chama, né, na linguagem popular, e ele vai aprender e ele vai estudar tudo aquilo que ele precisa para elevar aquela empresa para um outro nível. Sim. Então, é assim, isso é assertivo. As pessoas, eu faço um processo onde eu vejo quem tem atitude, eu faço vários testes, e até o coach, análise de perfil comportamental que a gente tem a formação, né, ela ajuda muito. Porque ela ali já delimita muita coisa, né? Nos dá muita direção, né? Às vezes não só a pessoa está indo para lá por causa da empresa ou para trabalhar com alguém, mas por causa do desafio daquele projeto A ou projeto B, né? Então, assim, não contratar mais assim, estou te contratando para uma função X, mas sim para um projeto Y. Também isso é uma coisa que tem crescido bastante na seleção, né? A gente viu isso um pouco antes da pandemia. Eu fiz uma missão no Vale do Silício. E foi muito bacana, porque, coincidentemente, nós passamos um dia inteiro lá no Facebook. Era um grupo de mulheres e nós fomos para o Facebook. E aí eu conheci uma moça brasileira, e ela já mora nos Estados Unidos há muito tempo, e ela tinha sido contratada recentemente pelo Facebook. Né? E ela falou assim, vou acompanhar vocês, brasileiros aqui, né? Foi sensacional, foi uma experiência surreal. E ela estava me falando o seguinte, que ela chegou para o chefe dela e falou, olha, vai ter um grupo de brasileiros, porque na intranet, né, lá eles publicaram, tal, e eu quero acompanhar, tal. E o chefe dela deu uma tremenda bronca nela. Eu, como assim, né? Ela falou assim, nunca mais você me faça uma proposta dessa. Por quê? Porque eles trabalham por projetos. O teu projeto é esse, você tem que me entregar isso. Como você vai fazer, que horas você vai fazer, isso é problema seu. Vai curtir esse momento, aproveita, acompanha o grupo de brasileiras, então, e toda a estrutura. Até porque oxigena para o projeto que ela está desenvolvendo, né? Quer dizer, você está criando um ambiente criativo que é muito típico das startups e das empresas lá do Vale, né? Aquelas empresas, elas vão além da tecnologia, porque elas conseguem fazer com que o ser humano, ele assuma aquilo, né, de uma forma tão que ele vive aquilo e você percebe. Então, as experiências com as empresas, Salesforce, Google, todas essas experiências que eu vivi e que eu constatei, que é uma questão realmente de mentalidade, né? Que eu acho que talvez a gente chegue lá, talvez não, né? Aqui também tem um ponto que eu acredito que é
discutido, vamos dizer assim, no acadêmico, mas que acaba muitas vezes ficando na teoria, e no nosso caso que a gente já fez MBA, ou até leciona MBA e tal, que é essa coisa de valores, princípios e valores, os valores e missão da empresa. Quer dizer, na hora que você coloca lá o planejamento estratégico, você fala, olha, qual é a missão da empresa, qual é o propósito, os valores da empresa, da equipe e tal, você coloca lá no papel, e muitas vezes as pessoas colocam no papel para pegar uma certificação ISO e nem aplicam aquilo. Fica estampado na parede, no coisa, mas não tá. E o que ela está trazendo é a essência. E eu estou sentindo assim, os valores da empresa na realização, né, na atitude. Exatamente isso. E isso que eu aprendi é o que eu tenho feito aqui. Então, assim, é uma questão de honra para mim. Eu entro numa empresa para fazer uma contratação, você pode me passar qual é a missão, visão, valor? Porque como é que eu vou contratar alguém que não está conecto com os valores dessa empresa? Não posso. Sim. Né? Então, isso ajuda a trazer um benefício harmônico, né, cultural, e que vai trazer rentabilidade, que vai trazer para a própria empresa como um todo. Então, a pessoa te chama para uma contratação e você chega lá, você faz algumas perguntas e ela mesmo reflete, eu acabo fazendo uma estruturação de RH. Porque daí entra tudo isso, porque ela não tem estrutura para receber uma pessoa, né? Quer dizer, ela não tem uma descrição de cargo, não tem uma avaliação de desempenho, não tem um regulamento interno. Então, vamos desenvolver tudo isso? Vamos começar lá. Então, vamos lá. Então, acaba que vira uma consultoria, né? E é uma coisa que você tem que plantar. Não importa que você é pequeno. Você tem que fazer o certo, né? Sim. Uma vez eu vi de uma empreendedora falando isso, né? Não importa quantas pessoas trabalham contigo, mas desde a primeira pessoa que vai trabalhar contigo tem que vir junto contigo por comprar o seu propósito, né? Por assumir esse propósito e não por quanto você vai pagar essa pessoa, né? A partir daí você começa a ter um time, né? E é um pouco o conceito das startups mesmo, né? E é o que está aí, é o que a gente tem que correr atrás, né? Porque o mercado está muito veloz, né? Quer dizer, daqui a pouco a gente já tem outras perspectivas e a gente nem saiu daquela que não era nada. Não está alcançando essa velocidade, né? Exato. Renise, definitivamente o bloco 2 foi da Maristela. Que bom! A gente conseguiu ficar quietinho, a gente segurando aqui para não interferir na entrevista, mas por incrível que pareça, o programa chega ao final. Quer deixar uma mensagem aqui, porque eu sei que está lá o Líder Eficaz, tem um monte de coisa acontecendo. O que você está aprontando, né? Que eu já vi que você faz um monte de loucura desde a época lá do MBA. O que você está aprontando nesse momento? A gente está com o Líder Eficaz um atrás do outro, né? Então, em março teremos de novo o Líder Eficaz e ele turma recorrente. E o grande foco tem sido o atendimento individual pelo coach, porque a pandemia ainda acelerou tudo isso, todas as questões, né? Que a gente está no janeiro branco aí falando de saúde mental, uma série de coisas, e o coach ajuda exatamente nisso, a você se encontrar, a você ter claro o seu objetivo, o seu propósito de vida e caminhar para ele. Então, eu tenho me dedicado muito a esse atendimento individual e porque eu sei que isso vai transformar. Ou seja, um monte de loucuras. A gente fica brincando, às vezes até por nós três nos conhecermos, fica um bate-papo mais agradável, descontraído, mas a verdade é que loucura aqui é a gente efetivamente estar cuidando da qualidade de vida das pessoas que a gente atende, principalmente quando se trata da saúde mental, que realmente nós três temos esse foco. E você, Mari? Tipo, as pessoas, por esse foco aí do RH, tal, as pessoas que estão nos assistindo, por exemplo, alguma empresa menor ou empresa familiar, até que às vezes fala assim, poxa, é exatamente isso que eu precisava. É Instagram, teu contato? É Instagram, pode entrar no meu direct, é Maristela Low. @Maristela Low, bem fácil de me achar, né? Também. E assim, eu acho que assim, o que é mais importante da gente desse bate-papo, né, que a gente fez aqui, né, Ari, é as pessoas saberem que tem ajuda, que tem saída, né? Que existem bons profissionais, né? Então a gente tem que mostrar a cara cada vez mais para que as pessoas saibam que existem profissionais sérios, que existe ajuda e não ficar sofrendo, né? E deixando, bloqueando a sua vida ou até com problemas mais profundos, né? De saúde mental, como a gente tem assistido, e que existe ajuda, né?
Então é só buscar, né? Muito bom. Olha, o programa fica por aqui. A gente, como sempre, estoura. Depois os editores que se virem para colocar o programa no ar, porque você está assistindo uma versão de 30 minutos, provavelmente a gente ficou 1 hora aqui gravando, mas tá tudo certo, tá tudo resolvido. Se você quiser assistir, chegou atrasado e quiser assistir esse programa desde o início, já sabe, pessoasdevalor.com.br, e a gente tá lá até a semana que vem, aqui na Santa Cecília TV.